Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos então aqui nesse evento maravilhoso, Não Pare, Se Adapte, da Exact, feliz com esse convite, eu e o Marcos. Então, rapidamente eu vou me apresentar aqui antes da gente começar o nosso tema, que é falar vendas na prática, focando em social selling. Meu nome é Gabi, Gabi Gonçalo, em todas as redes sociais. Tem já 14 anos que eu trabalho com marketing, já sempre em empresa de tecnologia, estou em vendas complexas e adoro compartilhar conteúdo. Faz muito tempo que eu comecei a dar palestra e foi nessas andanças aí que eu comecei a conhecer novas pessoas, compartilhar mais ideias e tudo mais, e me apaixonei por isso. Estou super feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês nesse momento que a gente precisa muito aprender, compartilhar. E nesse meio do caminho aí foi que eu conheci o Marcos, né, Marcos? Num evento no sul do estado, né? Qual que era a cidade? Era Nossa, agora você me pegou. Concórdia, né? Concórdia. Concórdia, nossa. E foi muito especial o evento hoje. A gente se conheceu e começou a trocar ideias e vimos a possibilidade, né, da gente criar um livro junto, que está sendo super legal. A forma com que as pessoas estão recebendo os feedbacks que a gente está recebendo também. E eu vou deixar para o Marcos Ah, contar também um pouquinho de como foi isso, por que ele teve a ideia de me chamar para escrever esse livro, já tem outros livros publicados aí, e aí a gente começa a falar sobre Social Selling 4.0. legal, legal. Bom, prazer estar participando desse evento com a Exact, agradecer o Theo e toda a equipe da Exact pelo convite. Meu nome é Marcos Miles, participo também do mercado de tecnologia já tem algumas décadas, passei por grandes empresas de software e, e tive essa feliz oportunidade de conhecer a Gabi. Já acompanhava o trabalho dela, obviamente, pelo LinkedIn. A Gabi já tinha um número de seguidores muito grande, escrevia de forma super persuasiva. Eu gosto muito do texto da Gabi. E em 2018 a gente teve a oportunidade de se conhecer num evento. E o social selling, ele não acontece, obviamente, só no virtual, né? Ele acontece também no human to human. A gente estava no evento, falei, pô, eu já estava com um projeto, já tinha uma parte desenhada do livro, e eu convidei a Gabi para a gente fazer o projeto a quatro mãos. Né? Então, a gente levou aí, eu acho que foi mais de um ano, né, que a gente levou fazendo esse trabalho, aprofundando as pesquisas, juntando conteúdo, conhecimento dos dois, para montar essa obra, né, que é o Social Selling 4.0. E eu acho que nessa dinâmica que a gente está montando aqui, eu gostaria de perguntar para a Gabi, porque o nosso objetivo aqui é dar exemplos bem práticos para os empreendedores, para os profissionais liberais, enfim, ou para as grandes empresas, startups ou não, enfim, para o empreendedor que está nos ouvindo, quais são as dicas que ele pode aplicar no dia a dia, né? Então, Gabi, o que desse momento, assim, que é um momento de super adversidade, né, que a gente está vendo das empresas, eu tenho clientes que eles estão respirando, assim, que a equipe de vendas era uma equipe de vendas externa, o vendedor ele não tinha esse traquejo de trabalhar só dentro de casa, ele eventualmente não investia tanto no LinkedIn dele, e hoje, não só o LinkedIn, mas todas as redes sociais, então hoje ele vê uma avalanche de lives, ele vê que a vida tem que ser muito mais digital. Então começo perguntando, Gabi, o que você tem respirado, assim, que você pode dar de dicas também para a turma? Então, o que eu tenho percebido, assim, né? Social selling sempre foi uma tendência, a gente acompanhou isso, não é por nada que a gente escreveu esse livro já tem mais de um ano. É, e, e o que eu vi? Que tudo que já era uma tendência, na verdade, ela está se tornando uma necessidade agora, porque a gente não tem mais opção. Então, quem fazia antes prospecção de outras formas está tendo que se adaptar muito rápido. Até o nome, como que eu falei, combina com o nome que a gente está aqui agora. Muita gente
achava que o esforço não dava resultado, ou não entendia o que é essa história de social selling e acabava não priorizando essa estratégia, não entendendo o valor dessa estratégia. E o livro mostra muito isso em casos reais, né, do como que é possível ter muito resultado com uma ação de social selling 4.0. O 4.0, ele está junto com o tema, por quê? Porque a gente está falando de humanização, né, de human to human. Nós temos que tratar as pessoas como pessoas e não como marcas, como produtos. Nós temos que focar na outra pessoa. Tem aquela história, uma frase que é: social selling não é um esporte que se joga sozinho, algo assim que está no livro, né? Imagina agora, nesse momento que a gente está vivendo, não tem como ficar sozinho, não tem como trabalhar sozinho, não tem como querer vender tudo sozinho. Primeiro, você tem que se relacionar com muitas pessoas. Isso já acontecia, mas as pessoas às vezes focavam em eventos, fazer muitas reuniões presenciais, fazer muita ligação. E a rede social, que é onde está todo mundo ali para seu acesso, que são pessoas representando marcas muitas vezes, mas são pessoas acima de tudo, é uma baita oportunidade. Então, a primeira é uma virada de chave que a gente fala tanto quando a gente vai falar sobre social selling, que tem que acontecer para o 4.0, a gente está sendo obrigado a fazer essa virada de chave nesse momento. E entender que é importante, sim, se tornar mais humano. E agora, como? Né? Tem várias questões aí. Agora, com esse problema que a gente está vivendo, a gente tem que ser ainda mais humano, porque não dá para estar vendendo. O que aconteceu, por exemplo, eu recebi muito e-mail, a quantidade de e-mails que eu recebia, não é só live que aumentou, a quantidade de e-mails que eu recebia, a quantidade de inbox de e-mail dentro do LinkedIn, desesperada, querendo me fornecer um produto ou serviço. Gente, não vai, como não funcionava antes, não vai resolver agora, muito menos agora, porque nós estamos segurando um pouco o investimento em algumas áreas, né? Então, aí, como é que eu faço? Aí começa a entrar as nossas técnicas, os nossos hacks, né? Mas antes de pensar em hack, tem que pensar, vamos humanizar, foco na era 4.0 não é falar de você, ou do seu produto, ou do que você quer vender. É a outra pessoa, olhar para outra pessoa. E isso não é filosofia bonita que eu estou falando, não, é para vender. Eu estou falando de técnica de venda, olhar para outra pessoa, ver o que ela precisa, ver como você pode se aproximar. E aí o LinkedIn, a gente gosta do exemplo de que o LinkedIn pensa assim, agora a gente não pode ir num evento presencial para fazer network, mas você tem um grande lugar gigante que é digital, que todos os seus potenciais clientes estão, todos. Pensa que você está entrando nesse evento, você tem a oportunidade de fazer network com essas pessoas lá. Por que você não vai fazer? Por que você vai insistir em estratégias antigas? Né? Então, agora é o momento de a gente fazer essa virada de chave, encarar essas redes sociais. A gente cita muito o LinkedIn no livro, porque a gente tem essa pegada de vendas complexas, principalmente na área de tecnologia, é ainda mais necessário falar. Né? Então, pensa assim, faz sentido sim eu entrar aqui. E agora, como é que eu faço? Aí eu vou devolver, mas depois eu já tenho mais hacks também, né? O que eu começo a fazer, principalmente assim, pensando nesse momento que a gente está vivendo? Tem alguns cuidados maiores que a gente tem que ter, sim, mas muita coisa do que a gente já estava falando, agora só ficou ainda mais gritante, ficou mais necessário. Eu começo com uma dica. No livro, a gente trata muito da questão do brand persona. Então, esse momento que a gente está, que tá tudo, que os sentimentos estão aflorados, né? A gente tem que cuidar muito. Estou falando aqui pro empreendedor, aquele que tem funcionários, tá? Que ele cuide. Eu sei que você não pode exigir nada do seu funcionário com relação a obrigar que ele tenha isso ou aquilo, tenha determinado posicionamento, mas existe uma orientação mínima, uma ética, de certa forma, aí, de relação, porque hoje a rede social do seu colaborador e a rede social que tem da empresa, de certa forma, essas duas marcas, a marca pessoal e a marca da empresa, elas são uma coisa só hoje, tá? Então, no momento que, de repente, a pessoa está em casa, ela não está se dando conta de que os clientes dele estão vendo o posicionamento dele político, enfim, e ele está colocando muita emoção nos posts que ele está fazendo, tá? Isso muitas vezes pode não ser benéfico para a empresa,
entende? E pode não ser para o vendedor. Então, esse é um momento que a gente tem que cuidar muito, entende que a sua rede social, ela é o seu outdoor 24/7. As suas informações estão ali, não mais só do seu currículo, né? O seu cliente pode seguir você eventualmente no Instagram, pode seguir você no Facebook, não estamos falando só no LinkedIn, tá? Então, hoje, esse perfil do consumidor, se a gente for olhar a questão do consumidor como aquele business to business, quer dizer, eu tenho meu consumidor que ele tem um perfil business to business, que ele é diferente daquele perfil business to consumer dele. Não, toma muito cuidado. Hoje, a jornada de compra dele, ela está misturada. Aquela atitude que ele tem para fazer a compra dele como consumidor, né, de urgência, dele fazer trocas mais rápidas, dele não ter muita fidelidade, ele tem muita informação hoje, então esse perfil do consumidor dele como pessoa física, ele está levando para o corporativo. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Então, o que a gente dá de dica? Façam uma análise bem criteriosa do que a sua comunidade de funcionários, do seu ecossistema, o que está sendo postado, qual é o sentimento que está aparecendo nas redes sociais desse ecossistema que você faz parte. Gabi? Não, bem legal mesmo, acho que é o princípio de tudo. Eu lembrei de um tema agora que está super em alta, que é o Employee Advocacy, né, que é os advogados da marca, né, que são os próprios funcionários, os próprios colaboradores, seja como for chamar, a importância que ele tem, né. Tem até um gráfico que a gente colocou no livro que diz que um conteúdo da sua empresa, ele pode ter 16 vezes mais valor se ele for compartilhado por uma pessoa da sua empresa, e não pela marca. Né? Então, assim, como que eu faço para ganhar mais visibilidade, ganhar mais confiança nesse momento? Tem que engajar os colaboradores junto nessas ações do self-selling, para personalizar ainda mais, para ficar mais humano, né? A tua estratégia. E aí começa pelo vendedor, né? O vendedor, como é que o vendedor é básico? Trabalhar a branding persona do vendedor é básico. Aí, se você não tem nem no vendedor, também não adianta fazer na empresa inteira. Começa pelo vendedor. Como é que está a imagem dele no LinkedIn? Como é que ele está se apresentando nas redes sociais? Né? Que tipo de conteúdo? Ele tem autoridade? Ou ele vai ser só mais uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar, que vai ligar para outra pessoa e falar, confia em mim, porque eu acho que você tem que confiar em mim. Gente, nesse momento que a gente está vivendo, a compra, ela se tornou ainda mais difícil, né? A venda, aliás, se tornou mais difícil de ser realizada. E aí, como que eu vou gerar confiança? Então, começa nesse trabalho nas redes sociais com o trabalho do perfil, né? Que tipo de conteúdo que ele está gerando? Está gerando conteúdo bacana? Está mostrando que tem autoridade? E autoridade, eu não estou falando que tem que ter um monte de like, um monte de engajamento, não tem nada a ver. A gente não precisa disso, tem que focar na qualidade. Então, assim, se você tiver conteúdo de qualidade, mesmo que não seja todo dia, tudo bem, não tem tempo. Mas constrói ali um perfil que a hora que você for falar com alguém pelo LinkedIn, que é um dos lugares onde você vai ter acesso ao seu público, ao seu potencial cliente, você sabe que ele vai olhar, ele vai ver sua mensagem ali, ele vai ver só assim, quem é ele? Deixa eu entrar, eu vou entrar no perfil dele. Entrou no perfil dele, esse cara sabe, olha só o que ele escreveu sobre isso. Deixa eu ver que eu acho que ele pode me ajudar. Pô, é outro tipo de relacionamento que se abre, né, quando a gente faz esse trabalho da branding persona. E eu tenho ajudado as empresas, eu estou participando, fazendo uma academia de vendas para uma empresa que vai até dezembro. A gente tem encontros semanais e a gente passou agora para uma etapa que eles fizeram o relatório DISC. Então, eu fiz as devolutivas para eles do relatório DISC para ver o perfil de cada vendedor. Então, antes de conhecer o perfil de comportamento do comprador, eles conheceriam o perfil de comportamento deles na abordagem human to human. Se o vendedor ele é mais dominante, se ele é mais influente, se ele é mais estável ou de conformidade. Então, agora eu estou passando para uma etapa deles analisarem as redes sociais dos compradores. Então, a gente tem aquelas dicas básicas para quem está nos ouvindo.
Olha só, você pode olhar até pela foto da pessoa. Se a foto da pessoa é uma foto com aquele sorriso escancarado, que a pessoa você já vê que ela gosta de pessoas, ela é influente e tal. Você olha o que a pessoa escreveu sobre ela. Então, se você olha lá e ela escreveu sobre ela basicamente um currículo falando que ela só fez isso, só fez aquilo, ela de repente está se vendendo um pouco mais. Será que essa pessoa na parte de capacitação, ela fez 3 MBAs, ela estudou fora, ela investe muito em educação, em capacitação? Será que eu já não consigo pegar alguns ganchos aqui para fazer um social selling? Que eu não consigo iniciar um engajamento com algumas dicas daquilo que a pessoa realmente gosta, que vai ser persuasivo, né? Então, isso a gente dá de dicas da gente fazer, e até para fazer as mensagens, o que a gente chama de a engenharia reversa da persona. Então, se eu vou conversar e preciso atingir, por exemplo, uma pessoa da área de logística, ou várias empresas que são da área de logística, e a persona que a gente tem é um diretor de logística. Pô, qual é o universo que eu tenho desses diretores, desse perfil de empresa, do meu perfil ideal de cliente? Qual é a idade dessas pessoas? Qual é a formação delas? Eu começo a reunir esse tipo de informação, olhando o perfil delas. Então, eu começo a ver e falo, pô, a maior parte das pessoas que a gente viu do perfil delas, elas gostam muito de capacitação. A gente viu que todos investem em capacitação. Você vê que o cargo deles todos está em inglês. Isso daqui vai nos dizendo algumas coisas que a gente pode levar isso para um conteúdo de e-mail, para um conteúdo de uma call, eventualmente. Não é, Gabi? É a investigação social que a gente fala, né? Até a gente cita assim, seja um detetive. Imagina nesse momento, assim, como que você vai falar com o seu cliente para não parecer oportunista na época de Covid-19? Antes já era difícil, tá mais desafiador, mas é possível. A gente tem técnica para isso, só que tem que usar com cuidado. Então, assim, se for ver nessa parte de planejamento, como planejar essas ações, eu acho que entra principalmente essa parte que você falou, né? Da investigação social, conhecer o outro, né? A fundo. Mas também é assim mesmo, né? Porque você falou, é importante o vendedor saber o perfil dele para ele não esbarrar ali com outro perfil e virar uma bagunça essa conversa, ou a conversa não fluía e a pessoa não sabe por que não fluiu. Na verdade, é porque às vezes os perfis psicológicos são completamente opostos e pode dar um bug aí, né? Ele se preparar para fazer o call, né? No livro a gente deixa bem claro isso, que e até eu acho que é legal a gente entrar num ponto aqui, que é conforme a geração, até conforme a idade da pessoa que está nos assistindo, está vendo agora a gente, ela pode ter um histórico digital diferente. Então, se pega uma pessoa de 50 anos, ela teve um histórico com muito mais interação human to human e menos o digital, né? Agora, quem tem 20 e poucos anos tem muito mais o costume de um contato digital, fala direto pelo WhatsApp e tal. Então, o que eu tenho enfrentado muitas vezes nas consultorias, no trabalho de mentoria que eu tenho feito? As pessoas vão bem no contato digital. Eu estou falando até antes um pouco do coronavírus, tá? Mas, assim, as pessoas vão bem no contato digital, conseguem fazer o engajamento, uma prospecção, mas tem um momento que elas têm que sair do online e ir para o offline. Vai ter um momento de uma ligação. Então, tem muita ansiedade nesse momento. E a gente dá dicas no livro bem claras disso para você diminuir essa sua ansiedade. Como é que você... E boa parte disso, ela é com preparação. Então, como é que você se prepara para falar por telefone, depois que você já fez o engajamento social? Porque não dá para esquecer, pessoal, social selling não é só o digital, não é só o online. Você vai num determinado ponto para offline, né? Então, e o offline que a gente diz aqui é um call, não quer dizer que você... É só ligação mesmo. É só ligação, mas a gente chama isso de um offline. Você sai dali daquela troca de e-mails, enfim, num chat, e você vai para um offline. Então, como é que você se planeja? Montem
vou fazer um jabá aqui. Se vocês entrarem em salescoaching.com.br, eu tenho uma área de conteúdo gratuito no meu site, e existe um conteúdo que é uma preparação para o cold call. É um passo a passo para você preencher, com os objetivos do call, tipos de pergunta que você pode fazer, e é free. Vocês podem entrar lá, baixar o conteúdo, tem outras coisas, mas eu acho que é interessante isso, assim, diminuir a ansiedade, se preparando melhor para o call. E lembrando também, né, Marcos, que no social selling ele tem uma pegada diferente, né? Porque não dá para achar o contato e se preparar para o call e resolver. Não é nem só isso, né? Ainda tem a etapa de relacionamento. Você vai se relacionar. Pode ser rápido, pode não ser. Vai depender da etapa que o lead estiver no funil, né? E aí, como se relaciona? Aí precisa gerar conteúdo. Então, tem uma dica principal aí para social selling, você vai ter que perder o medo de escrever. Eu não sei escrever muito bem. Manda para aquele amigo. Sempre tem um amigo que sabe escrever bem, que dá para dar uma corrigida. Não tem texto ruim, tem texto com erro gramatical. Isso que é texto ruim. Conhecimento a gente tem o que compartilhar. Aí a gente entra num outro mundo aqui que a gente pode abordar hoje também, depois que a gente falar dessa parte mais de planejamento, que é como eu vou escrever para engajar, para atrair essa pessoa para mim, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que tipo de conteúdo que vai engajar? E engajar, de novo, é uma palavra que já se tornou buzzword, mas engajar é atrair quem você quer, é isso que eu estou querendo dizer, não é ganhar 1000 likes, não é ficar famoso, né? Que a não ser que seu objetivo seja esse, aí talvez faça sentido, né? E nessa etapa de planejamento, Marcos, que eu acho que é uma etapa assim, que eu acho que muito do social selling, você fez quase tudo, assim, né, principalmente voltado para vendas, né, depois entra o planejamento de marketing, que são dois planejamentos que tem que estar em conversa, né, mudou isso, então, se você hoje está atuando as áreas separadas, mesmo que a gente esteja à distância trabalhando, tente deixar as áreas juntas, né, um outro hack que eu trago e que fez muita diferença nas empresas que eu trabalhei, a gente conseguiu fazer isso. Quando o marketing virou vendas e vendas vira marketing, vira uma área de performance, o resultado é outro. E social selling não tem uma área ou outra. E social selling é todo mundo junto e se divide e estrutura o melhor modelo para as coisas fluírem. Então, não dá para deixar tudo com marketing, não dá para deixar tudo com vendas, porque é social selling, precisa de todo mundo atuando, né? Então... E a gente mostrou no livro, tem os gráficos, a gente deixou isso bem didático, o que era o funil antigo e a participação de marketing antes. Marketing agora avançou no funil e tem uma participação maior no processo. Se a gente pegar o exemplo do inbound, a Gabi trabalhou em empresas diretamente com isso, ainda domina bastante o assunto. Eu também trabalhei na RD, eu tenho, por exemplo, no meu blog, no meu site, eu tenho solução de inbound. Vê bem o processo. Se eu tenho o engajamento de um prospect através das redes sociais, eu levo ele para o meu site, ele consumiu um conteúdo, ele entrou na minha esteira de conteúdo, e eu, nessa esteira de conteúdo, num determinado momento, eu ofereci o meu curso online para ele e ele comprou. Aonde que entrou o vendedor aí? Foi um processo todo sem um vendedor. Então, hoje, o que a gente vê, e eu tenho trazido muito isso nas consultorias, nos treinamentos que eu tenho feito, é o seguinte, pessoal, da mesma forma como um motorista de táxi foi afetado, como carreiras foram afetadas, por exemplo, hoje os advogados, eles têm receio desse processo de automação, de inteligência artificial, tirar parte do trabalho deles. Pessoal, não vamos nos enganar, a área de vendas também vai sofrer com essa parte de automação. Então, aonde vai ser o diferencial do vendedor? Vai ser nessa questão de conhecer o outro ser humano, conhecer, dominar os seus comportamentos e conhecer o comportamento do outro, né? Então, isso eu vejo assim que vai ser fundamental. Tem muita automação, né, que a gente pode usar a nosso favor, mas o vendedor vai ter que cada vez mais conhecer mais do ser humano.
E dá para fazer uma estratégia híbrida, assim, não sei se é o seu termo correto, me veio na mente agora, de você ter a sua estratégia de inbound marketing ali rodando, e essa mesma metodologia do inbound, de etapas por funil, ser a metodologia que você vai aplicar como o vendedor conteudista. E esses conteúdos não precisa ser necessariamente o vendedor fazer tudo sozinho, mas fazer em parceria com o marketing, para ele ganhar visibilidade, para ele ganhar autoridade. Então, a gente faz muito isso na NetShowme, que é onde eu estou atuando, né, da gente se ajudar com produção de conteúdo, de um especialista dentro da NetShowme, eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei escrever direito. Vem cá, vou fazer uma entrevista, o conhecimento é todo teu, a gente vai estruturar o texto, mas o texto, esse conteúdo é seu, vai ser no seu nome. Depois você vai pegar esse conteúdo, postou no blog, depois de uns 15 dias, 20 dias, pode postar no seu LinkedIn, citando... Então, assim, já começa a ganhar autoridade e faz um trabalho em conjunto, né? Porque no LinkedIn a gente não precisa trabalhar SEO, no caso, não é prioridade para a estratégia nossa. Então, a gente foca em ganhar mais no blog, então posta primeiro no blog, aproveita o mesmo conteúdo, depois de um tempo já está indexado, faz a referência no LinkedIn e está tudo bem. E ainda você ganha em dois lados, ganha ele como autoridade e ganha mais visibilidade através do inbound marketing também. Então, trabalhar em conjunto a estratégia faz muito sentido, a gente até fala muito disso, né, de você não ser só quando você fala em social selling, né, eu vou usar uma estratégia de social selling, não é o vendedor começar a escrever lá sozinho na casa dele, sem o apoio do marketing, sem estar trabalhando, sem o planejamento, que é como você falou, tem todo um planejamento antes. Meu Deus, que trabalho, mas, gente, ganhar dinheiro com uma forma que seja sustentável, que vá ter retorno de verdade, que se retorno continua prosperando, ele precisa de um planejamento, não existe fórmula mágica, né? Então, precisa dessa etapa, desses hacks que você falou, e precisa estar unido com o marketing. Então, como é que está o marketing da tua empresa hoje? Como que vocês podem fazer para trabalhar em conjunto, o vendedor com o marketing? Como se apoiar em relação à estratégia de marketing digital, ou inbound marketing que seja, com a produção desse vendedor? A gente está falando de vendedor, mas pode ser outro perfil, pode ser o CEO da empresa, pode ser o que for mais estratégico para a empresa, né? É impressionante como a gente vê ainda essa falta de integração entre as duas áreas. Eu estou fazendo uma explanação, falando para a equipe de vendas, por exemplo, sobre a gente elaborar, montar persona, daqui a pouco o pessoal de marketing levanta a mão e fala, não, mas nós temos as personas. Aí o pessoal de vendas olha e fala assim, mas a gente não sabia que tinha isso, quer dizer, mas como é que foi montada a persona se ninguém da área de vendas sabe que não falou com a área de vendas, né? Então, mas nos perguntaram que depois você vê que não existe engajamento, né? Lembrei que a gente tem uma parte de planejamento que a gente não falou aqui, que é uma baita dica para quem não conhece, ou para quem conhece, vale falar, que eu acho que você manja mais até do que eu, que é a parte do ICP, o quanto que isso é importante para uma estratégia de social selling e o quanto as empresas erram em querer vender para todo mundo. Imagina agora, no momento que a gente está vivendo, se você não tiver o desenho de um ICP, o quanto vai ser de custoso para você, o quanto você vai trabalhar e não vai ver o retorno, né? Então, eu acho que é uma dica legal que poderia trazer aqui para a gente também. Eu tenho um artigo publicado que até eu cito a Exact Sales, né? Tá no meu blog esse artigo, que é sobre a segmentação rasa e segmentação profunda. O que seria isso? Eu chego no curso e de repente pergunto para a pessoa qual é o seu perfil ideal de cliente? E aí o cara responde, o meu é varejo. Puta, varejo, mas olha só, varejo pode ser até uma loja pequena de esquina, né? Como pode ser o Magazine Luiza. O seu produto, não, eu atendo tudo. Pô, será que você atende tudo mesmo? Assim, tem braço para atender tudo? Ou de repente você tem um perfil de cliente que pode absorver melhor o valor do seu produto? Então, a gente vai apertando, tem uma metodologia para fazer isso, que é você identificar quais são os atributos que o seu cliente percebe como valor. Então, se ele olha muito uma questão, por exemplo, de você ter profissionais que são certificados para fazer o projeto, isso não é só da sua empresa, quer dizer, quando ele vai para o mercado comprar o tipo de solução como a sua, o que ele valoriza, né?
Então, questões ligadas à parte comercial, à entrega, à qualidade do produto. Então, vamos imaginar que você atende um perfil de empresa que são multinacionais. Provavelmente ela vai olhar para o seu produto, se ele é software, para ver se ele tem a parte de multilíngua. Porque se ela vai colocar o produto dela em toda a América Latina e o seu produto só está em português, cara, alguma coisa vai dar de errado. Então, o seu mercado não é Latinoamérica, o seu mercado é Brasil. Então, a gente começa a afinar isso. Então, a segmentação rasa, o que é? É você deixar muito aberto a sua segmentação, e é o que acontece, vai vir muito lead. A sua segmentação rasa, vamos dizer que ela é mais barata, né? Numa linguagem mais simples, tá? Você não fez muito investimento, entrou um monte de lead, o que vai custar para você? A sua equipe de qualificação vai ter um alto custo de qualificar esse monte de oportunidade que vai entrar muito lixo, não tenha dúvida. Você fica com uma ilusão de que está entrando muito lead, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, os leads estão entrando, mas beleza, mas quantos que estão saindo dentro daquela qualificação que a gente acertou? A outra segmentação é a segmentação profunda. Ela vai demandar um esforço maior, porque você colocou um filtro mais fininho para passar esses peixes, você fez um investimento maior, só que os leads que vão sair na ponta são mais qualificados, tá? Então, você tem que medir da sua operação, né? E realmente montar um dashboard, montar uma avaliação. Não estou falando aqui para investir em software nesse momento, é colocar braço, analisar isso e ver o quanto isso pode estar impactando a sua operação. Eu estou recebendo uma quantidade de leads grande, mas qualificados realmente estão saindo muito poucos. É bem interessante mesmo, e eu, em alguns lugares que eu atuei, dois fatores que mudam todo o resultado que a gente pode ter, que é a integração de marketing com vendas, que é sempre uma dor, onde eu entro tem essa dor, na maioria das vezes, e essa segunda, que é segmentar. E rola aquele medo de, putz, mas daí eu não vou mais vender para esses outros, se eu fizer esse ICP, e se aparecer esse outro não vou vender, como é que eu faço? Não, é questão para priorização estratégica. Não quer dizer que você não vá vender, vai acabar caindo alguns outros, né? Mas assim, o seu foco, seu investimento, a sua onde você vai colocar todo o tempo do seu vendedor, do seu qualificador, enfim. Então, é mais uma dor. Eu acho bem legal de ressaltar aqui que esses são dois pontos que, quando eu consegui fazer esse ajuste nos lugares que eu estive, mudou totalmente a forma de conseguir atrair lead e converter em venda. E aí, assim, saindo dessa parte de planejamento, que a gente trouxe uns hacks aqui, em social selling, você tendo bem essa visão da persona, tendo desenhado, se conhecendo o seu público, fazendo bem o seu ICP, tem um resumão aqui. A gente vai para a parte de produção de conteúdo, que é a carta coringa, que é o que vai fazer o social selling ter resultado também. São várias coisas, não é uma coisa só. Não adianta só sair lá publicando conteúdo e não vai fazer resultado. Juntar essas pecinhas do Lego com a cronologia certa delas, né? Isso. Aí a gente até tem um gráfico, até estava olhando aqui, colando, que ele traz, são 4 momentos, né? A gente está falando agora do segundo. O segundo momento é produção de conteúdo. E aí, dicas práticas, né? Que foi a nossa proposta de estar aqui. Aí que eu entro bastante, que passei aí alguns anos antes de existir qualquer curso de LinkedIn, estava eu lá no LinkedIn tentando desvendar o mistério da rede social, tentando desvendar o que as pessoas querem dentro das redes sociais. E eu foquei muito no LinkedIn por questões de vendas complexas estarem mais lá, o público de vendas complexas está mais lá, né? Então, se você trabalha com vendas complexas, ali tem mais foco mesmo, mais resultado em geral, né? Não quer dizer que tem que ser só ali. E aí, tentando desvendar, eu comecei a perceber algumas coisas que davam resultado, outras que não, o que podia engajar, o que não. Eu tenho sempre muito receio de passar hacks, às vezes, para eles não serem a sua fórmula mágica. Eles são testes que você tem que usar para fazer e ver se aplica a sua estratégia, seu objetivo, e ver como que faz sentido você utilizar, né? E para isso, quando eu comecei a ver algumas fórmulas de copy, por exemplo, de copywriting, né? O que de copywriting dá para se aplicar em social selling, eu lembrei de uma técnica que eles chamam de Hell to Heaven, e aí eu apliquei isso no LinkedIn, e bombou, começou a trazer muito retorno com os pedidos de consultoria. E o que é o Hell to Heaven, né? Que é do inferno ao céu.
Você, quando você for se comunicar ou produzir pode ser até uma ligação você usar isso, né? Você for fazer um e-mail, for fazer um conteúdo de post de rede social, você focar no primeiro na dor. Gente, é simples, parece simples, mas na hora de fazer não é tão simples, não é tão fácil. Você focar na dor, focar na problemática, focar as primeiras frases vão ser elas que vão definir se a pessoa vai continuar lendo ou não. Então, nessas duas primeiras linhas, tem que ser algo que a pessoa se identifique, que crie empatia, que gere familiaridade, que gere rapport, como a gente fala em vendas também, né? E aí, nessas 3 primeiras frases, a gente fica introduzindo, floreando, falando da vida, e depois a gente vai trazer o problema. E aí, você perde muita visibilidade por causa disso. Então, quando eu dou consultoria, eu faço muito disso, assim, você escreve super bem, só que precisa trocar. Isso aqui vai em cima, isso aqui vai embaixo. Eu faço muito isso. E não precisa ser o dramático do LinkedIn para ganhar audiência, né? Então quer dizer que se eu for focar sempre na dor em cima, eu tenho que contar uma história triste? Não. Engaja muito, histórias pessoais, engaja muito o LinkedIn, mas você não precisa focar nisso. Foca no que vai criar essa familiaridade com a pessoa. Depois você discorre, para daí trazer o céu, que é o heaven, né? Como você vai resolver isso? Por que você está trazendo esse assunto? Gerar conversa com ele sobre o tema, né? Que é tão problemático para ele também. Então, mas acho que vale você reforçar, Gabi, que a gente entrega no livro esse passo a passo, né? Que a gente só aqui não está fornecendo na tela e tudo, mas a gente dá esse passo a passo bem detalhadinho. Mais detalhadinho, assim, né? A gente traz um pouco de storytelling também, algumas técnicas, mas essa é um hack, assim, para quem está assistindo e, sei lá, não tem acesso ainda ao livro, já pode começar a aplicar esse mindset na hora de produzir conteúdo. Que a tendência, independente se você vai fazer social selling ou não, para suas vendas, isso vai ser show de bola. Mas daí, para saber a dor e começar a escrever sobre a dor, precisa fazer a parte de planejamento que você citou tão bem nesse começo, né? Se você não conhecer a pessoa, você não vai saber se o que você está citando no início do texto faz sentido, ou se vai trazer essa identificação para a pessoa continuar lendo. E aí, para quem quiser ainda entender mais sobre mindset, assista o vídeo do Simon Sinek, né, ele é um TED dele sobre o Golden Circle. Quando eu comecei a estudar liderança, eu vi no livro dele, o Golden Circle, eu pensei, caramba, isso faz muito sentido com a comunicação que a gente adota para engajamento na rede social. E o que é o Golden Circle? Ele fala que tudo começa pelo why, pelo porquê, que nada mais é que a dor. Então eu faço esse comparativo, né, para a gente começar a ver que o que ele estudou, o Simon Sinek, só para fazer um apanhado aqui rapidamente, ele estudou os principais líderes do mundo de mais sucesso e percebeu que esses líderes estavam tendo muito, muito resultado e ele queria entender o que eles tinham em comum. E aí ele percebeu que a comunicação deles era muito parecida, eles sempre começavam pelo porquê, pelo why, e depois pelo como, e depois o quê. O quê é por último, que significa o quê? O produto você vai citar lá no final da conversa, e talvez nem nesse post, só quando realmente fizer sentido. Falar de produto não é mais. Isso era 1.0 lá que o Kotler falava, era do Ford. Agora a gente está na 4.0, passou bastante tempo. Mas a gente traz isso, né? A gente traz todos esses anos essa cultura e é difícil tirar essa vontade de falar do produto. Então, em rede social, em social selling, é ainda mais necessário aplicar essa técnica. Mas eu vou também dar uma dica para... Sei lá, a pessoa pode pensar assim, pô, Marcos, Gabi, eu vou até começar a escrever bem e tal. Olha, o que eu tenho feito também para geração de leads, tá? Que é esse conceito que a Gabi também trouxe, que é o seguinte, de você fazer o inbound com as ferramentas do LinkedIn também, com o seu braço, tá? Fácil. Não precisa contratar nada. Você tem que usar a persuasão, a regra de persuasão da reciprocidade. O que eu faço? Eu tenho 3 livros. O meu segundo livro chama-se Mentoring Startups, ok? E eu tenho ele em PDF. Eu vendo ele na Amazon, mas eu tenho, né, como eu fiz uma produção independente, eu posso fazer o que eu quiser com o livro. Se eu quiser doar ele, eu posso doar, entendeu? Então, o que eu faço? Eu busco conexões no LinkedIn com pessoas que são do mercado de tecnologia, são também empreendedores, que o conteúdo do meu livro seria pertinente, então eu faço conexão com elas, e logo depois da conexão eu mando uma mensagem
falando que eu desenvolvo conteúdos, que eu tenho um site, que eu acredito que o meu conteúdo possa ser pertinente, e se essa pessoa tem interesse, eu posso mandar o meu livro de Mentoring Startups para ela. Basta que ela me devolva o e-mail dela. Eu não estou fazendo nada invasivo, eu estou fazendo uma troca. Se essa pessoa quer virar um lead e ela quer o meu livro, ela cede o e-mail dela, eu mando por e-mail o livro em PDF, e a partir daí a gente pode começar a conversar. Começar a conversar. Bem legal. Tem acho que é uma técnica de persuasão que é usada para copywriting mesmo, essa, né? Em que o ser humano, ele, de costume, quando ele ganha, recebe alguma coisa, ele tende a querer te devolver alguma coisa. Então, se ele está me dando o PDF do livro dele, o e-mail não é nada, vou até abrir uma conversa com ele. Então, assim, o que você, como empreendedor, seja pequeno, médio, enfim, no momento que você tiver, pode oferecer para o seu público e pode ser interesse dele também, né? Acho isso muito legal mesmo. Assim, isso resume o que é fazer networking para social selling para obter resultado, basicamente, né? Se não tiver essa troca, se não tiver essa oferta, não vai, é difícil que aconteça o retorno. Então, pensa se você está só usando essas ferramentas de social selling para pedir, ou se você está oferecendo alguma coisa. Não é para... Ai, gente, a gente está falando de caridade, não. A gente está falando de ser troca, de valer a pena para ambos, né? Senão vira o quê? A negociação vira uma disputa, vira uma competição, e não é para ser isso, é para ser bom para os dois, né? Então, tem um exemplo que a gente coloca no final do livro, que eu acho que vale a pena trazer aqui como uma dica concreta, assim, exemplo prático, né? Eu fiz um artigo sobre como fazer follow-up em vendas, que teve muito acesso, foi compartilhado e tal. E uma das pessoas que compartilhou ele, de certa forma, ela não estava no meu radar, não estava no meu ecossistema. Então, eu estou olhando lá o resultado da postagem, eu estou sempre acompanhando, e eu olhei e falei, pô, essa pessoa que compartilhou, deixa eu ir lá. Agradeci que compartilhou, a gente começou a conversar. O que eu fiz? O Guilherme, ele é dono da agência Orgânica, tá? Eu pedi, depois de agradecer para ele, a gente trocou algumas mensagens e tal, eu pedi o endereço dele, mandei o meu livro autografado para ele por Sedex. O que ele fez? Como reciprocidade também, ele fez mais um post, colocando lá que ele recebeu o livro e tal, e a gente iniciou um relacionamento comercial. Depois disso, ele colocou no meu treinamento em São Paulo, ele colocou o diretor de vendas dele no treinamento. Então, isso evoluiu até eu chegar a fazer um treinamento junto com eles na Serra Gaúcha, em Bento, que a gente colocou várias pessoas numa sala de aula, e isso iniciou tudo dentro do LinkedIn. Muito legal. Até lembrei, esse até está publicado, tem um outro post que eu acho que está no livro também, que eu fiz há muito tempo, quando eu estava ainda na Dialeto, a gente ia fazer um webinar, e eu pensei, vou publicar o webinar, mas eu não quero fazer um post para dizer assim, gente, olha aqui, preenche o formulário, pelo amor de Deus, né? Eu pensei, como que eu posso tornar esse post atrativo e não só uma pessoa que quer fazer gerar lead pela rede social, né? E aí eu disse assim, gente, eu trabalho há tantos anos em marketing, eu falo, poxa, e eu errei muito, eu fiz muita coisa errada, fiz muita coisa certa, e meu objetivo é poder compartilhar tudo isso com vocês, tirar todas as dúvidas de vocês sobre a minha real experiência. E aí, tipo, gerou muito, e geralmente quando você posta uma coisa para gerar lead, assim, dependendo do jeito que você postar, não dá engajamento, porque as pessoas sabem que você está querendo captar contato. Captar contato. Então, nós seres humanos somos inteligentes, a gente tem que acreditar nisso quando a gente faz post, porque as pessoas percebem. E aí, eu fiz esse post, e o que aconteceu? Pessoas comentaram, clientes potenciais da época comentaram no post, pediram para a gente fazer o encontro, fazer visita. Era um post totalmente assim, nem era a minha intenção gerar leads, né? Porque o que eu fazia era muito teste para aplicar com as áreas de vendas, né? Então, nossa, mostrou muito o quanto isso dá de retorno, né? Então, a forma com que você escreve, que é a segunda etapa, né, que a gente está falando aqui, é muito importante. Depois disso, aí você tem que... É muito treino, gente, não existe fórmula mágica, não tem, tudo bem se estiver errado, vai aprendendo, vai testando, importante só cuidar com o erro gramatical mesmo, né? Aí a gente passa para um momento que é a interação.
E social selling sem interação não é social selling, né? Então, a gente falou um pouquinho disso, se fosse dividir aqui nas etapas, né? Planejamento, produção de conteúdo, interação e divulgar, disseminar esse teu conteúdo mais, mostrar para as pessoas. Então, são 4 etapas que você tem como botar em prática mesmo, usar na sua forma de criar o seu self-help. Então, assim, a gente está dando um modelinho mesmo aqui para vocês. Tem muito mais coisas que a gente pode falar, mas, né, para hoje, assim, eu acho super legal sair com isso na cabeça. Eu vou planejar. O que precisa desse planejamento? A gente falou alguns itens aqui. Eu vou criar conteúdo de valor, conteúdo que gera engajamento, conteúdo human to human mesmo, pensando na dor da pessoa. Daí a gente começa a interagir. Se não interagir, não adianta. Também uma só coisa não vai resolver. De novo, você está falando com essa pessoa, você interagiu, você mandou, nesse seu caso, que está no livro, né, Marcos? Você foi lá, você mandou uma mensagem para ele, você falou com ele, você curtiu o post dele, ele curtiu o teu post. Então, todo dia. Quantas horas, o pessoal me pergunta, quantas horas eu tenho que me dedicar? Depende. Começa um pouquinho, vê o resultado, vê se vale a pena mais, porque cada público é diferente. Então, não adianta você perder lá 4 horas no dia inteiro no seu social selling, ou 1 hora. Às vezes, 20 minutos, dependendo do teu público, todo dia você ir lá e fazer as interações, você já vai ver um baita resultado, né? E aí também divulgar, porque se a gente faz tudo isso e não divulga, não manda para a pessoa, não manda nos grupos... Eu acho que... Eu gostaria de reforçar um ponto que a gente colocou antes aqui, que é o seguinte, um primeiro passo é você analisar o seu LinkedIn de fora para dentro, tá? Olha com o olhar de um cliente. Direto eu faço isso com os clientes, provocando da seguinte forma, falo assim, pô, você vende uma solução que é para logística, né? Você tem um produto, uma oferta que é para logística. Pô, legal. Vamos dar uma olhada lá no seu LinkedIn, vamos simular, falar assim, eu sou o seu cliente, eu sou um diretor de logística, e eu recebi a sua solicitação de conexão e tal, e eu vou olhar o seu... Mas deixa eu ver o seu LinkedIn, pô, esse cara está querendo falar comigo, mas eu não estou vendo nada de logística no LinkedIn dele, eu estou vendo que ele é de startup, que ele está numa aceleradora, mas eu não estou vendo nada de... Por que eu devo falar com esse cara sobre... Por que eu devo aceitar conexão com ele se não tem nada de logística lá? Entendeu? Eu estou falando uma coisa muito básica, mas assim, é para ser provocativo mesmo, porque muitas vezes a gente pega e olha o LinkedIn da pessoa e ele é um currículo. Ele está frio. Não é currículo. Não? O currículo, a gente fala, né? Essa frase não é minha, esse é o nome do autor, mas currículo diz quem você foi. O diz quem você é. Né? Então, e as redes sociais todas. Quem você é. E é isso que a pessoa tem que identificar. Hoje, e às vezes no passado você vendeu outra coisa, ficou lá para o seu currículo. No teu LinkedIn, ela está muito pequenininha ali, só para dizer. Mas é bem isso mesmo. Isso faz parte da Brain Persona, que a gente citou rapidamente aqui, mas é um dos grandes trabalhos que tem que ser feito, né? Você avaliar e refazer o teu perfil, as imagens, a foto, gente, a foto é muito importante, né? Você tem 60% do espaço, o seu rosto, a gente que bota o corpo inteiro na foto, não aproveita aquele espaço, o LinkedIn até aumentou nos tempos, né? O espaço da foto de ver o quanto isso é importante. Tem ferramenta para testar se a foto tem engajamento ou não, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas se tiver uma foto bem apresentada e faz sentido, vai dar certo. Né? O que mais? Bem legal. Olha, eu sugiro, aqui seguindo o momento merchandising, né? Tem o site do nosso livro, socialselling4.0.com.br, e ali tem o link para a Amazon, onde pode comprar a versão digital, ou ele na versão impressa, que é entregue na sua residência, tá? E também do meu site, no salescoaching.com.br, tem muito conteúdo free. Tem os cursos online, meus cursos estão hospedados na Hotmart, eu tenho curso de vendas B2B,
e outro de propostas persuasivas. Dentro do curso de vendas B2B, tem a parte de social selling, tem um bônus, um curso bônus todo sobre ferramentas para utilizar para fazer o social selling. Né? Legal. Então, o nosso site em conjunto aí é o socialsell40.com.br, dá para acessar por ali, conhecer um pouco mais. Então, estudem muito sobre copywriting, estudem sobre tipos de escrita, a parte de planejamento, todos esses hacks que a gente trouxe aqui, já vai ajudar bastante, né? Claro, como a gente falou, o livro ele é muito completo, mas tudo que a gente trouxe aqui já vai dar um grande gás aí para as vendas de vocês nesse momento que a gente está precisando. E como mensagem final, assim, eu gosto muito de trazer essa pegada do humanizar. A gente é um pouco, às vezes parece filosófico, não muito prático, mas é sim muito prático, dá para aplicar, que é olhar para o outro e perceber, não sou a oportunista, isso já acontecia antes, pessoas são oportunistas quando elas focam demais nelas, quando elas focam demais no produto e focam menos na pessoa que está ali do outro lado. Agora, com o coronavírus, o só oportunismo pode ser ainda maior, ainda mais delicado. Então, tem que usar esse tipo de estratégia para você aparecer, ser aquela pessoa que está ali para ajudar, e não para sugar e tirar dinheiro de ninguém. E é isso que as pessoas precisam nesse momento. Seja esse vendedor, seja esse empreendedor, que vai dar certo, vai trazer mais resultado do que qualquer outro tipo. Às vezes, pode a gente se enganar, a gente vê que alguém está fazendo daquele jeito que não é do jeito que a gente está falando, que está trazendo resultado, mas aquilo ali tem data final. Daqui uma semana, essas pessoas vão dizer que não é legal, vão querer ir embora, vão deixar de comprar, não vão ser mais cliente. Isso você não vai ver. Você só vai ver o que ele vai falar, que ele está vendendo um monte. Então, cuidado com o que você vê por aí e segue essa linha, porque ela é conceitual, ela é trazida por vários nomes já da área de marketing e vendas, e a gente só trouxe aqui para uma nova realidade, né? Então, não tem uma coisa super, super nova. A gente trouxe o que a gente já tem visto, a história, a nossa experiência, e falou, cara, é isso aqui. É isso que a gente tem que fazer. Uma mensagem final e ajudando para agregar para você, empreendedor, vendedor, enfim, profissional de marketing, está participando, que está trabalhando em casa e precisa dessa orientação com relação à parte de comportamentos. Tá? Eu sou representante oficial da TTI Success Insight, que é a detentora dos direitos do DISC, tá? E ela, numa iniciativa mundial, foi muito bacana isso, ela liberou um relatório sem custo, tá? Onde você responde um questionário, tá? Essa primeira parte do relatório, tá? Ele é específico da sua pessoa, com relação ao trabalho em casa. Então, como que a sua tendência a trabalhar em casa, como que o seu comportamento pode afetar isso? E a segunda parte do relatório é como você deveria se comunicar com pessoas com perfil X, Y ou Z, tudo com relação ao DISC. Então, eu deixo aqui para você, isso de novo, eu quero reforçar, sem custo, tá? Então, se vocês quiserem, quem quiser aplicar esse relatório, tá? Me manda por e-mail, meu e-mail é marcos@salescoaching.com.br, eu mando o link para vocês fazerem esse relatório. E, obrigado pela oportunidade, Exact Sales, e Gabi, obrigado pelo bate-papo também. Agradeço, já estava com saudade de fazer live e evento contigo, Marcos. Também estou super feliz, agradeço todo mundo que assistiu aqui. Precisar falar comigo, também estou super disponível, o site é gabigonçalo.com.br, rede social Gabi Gonçalo também, vamos conversar, vamos trocar ideia, é o momento da gente colaborar. Obrigada de novo, Theo, obrigada, pessoal da Exact Sales, adorei o convite, e nos vemos até mais numa próxima, né? Obrigado. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos?
Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente,
analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.